Fala galera, tudo bem com vocês? Beleza? Eu espero que sim. Bom, primeiramente, feliz dia do marítimo para todos os marítimos aí, para galera que já tá nessa vida, para galera que tá na escola fazendo os cursos para poder embarcar. A gente sabe que tem que ter vários cursos na nossa vida, né? Para galera que tá no cursinho ainda estudando para poder ir para a escola. Então, feliz dia do marítimo para todo mundo aí. E hoje eu não queria só desejar esse feliz dia do marítimo aí, eu queria dar uma contribuição também. Tá bom? E como vai ser essa contribuição? Para quem não me conhece, meu nome é Rodrigo Souza, eu sou o segundo oficial de náutica, sou formado pela EFON e também sou professor de inglês para escolas militares, né? Então, eu tenho uma experiência aí nos dois ramos, né? Tanto ensinando inglês para escolas militares como segundo oficial de náutica. E muita gente me pergunta o seguinte, uma das perguntas que eu mais recebo é o seguinte: Rodrigo, como é que eu faço na entrevista de emprego com o armador? Tá bom? Então, bora elucidar um pouquinho mais como é que funciona, né, quando você vai fazer uma entrevista de emprego, tá bom? Bom, primeiro você vai fazer uma entrevista com o RH da sua empresa. Essa entrevista com o RH é aquela entrevista geral que toda empresa faz, não interessa se você é marítimo ou não, se você é engenheiro, se você é médico, tem aquela entrevista com o RH que é de uma forma geral, né? E aí, se você passa nessa entrevista, você vai para a entrevista com o armador, tá bom? Então, a gente vai focar na entrevista com o armador, né? Que são perguntas mais técnicas relativas à sua área, tá bom? Essa entrevista geral com o RH, a gente não vai focar nela, né? O que eu posso falar sobre ela de forma rápida? Bom, primeiramente, a RH da sua empresa, ela vai ligar para você e aí possivelmente essa entrevista vai ser em inglês, né? Ela vai começar a fazer umas perguntinhas em inglês e vai ter um determinado momento que ela vai dizer: bom, eu posso testar o seu nível de inglês? Eu gostaria de fazer umas perguntas em inglês. E aí ela começa a fazer e você tem uma conversa com ela. Essas perguntas, primeiramente, que o RH, que é o primeiro contato que você vai ter com a empresa, que vai ser em inglês, vão ser perguntas gerais. Ela vai perguntar qual é o seu nome, vai perguntar qual a sua idade, ela vai perguntar onde você mora, o que você gosta de fazer no seu tempo livre, o que você gosta de fazer quando você está a bordo, né? O que você pretende fazer daqui a 5 anos. Então, aquelas perguntas gerais, né? Essas sim vão ser do RH e elas vão ser em inglês. E é muito fácil. What is your name? My name is Rodrigo Souza. How old are you? I am 26 years old. E essa aí você já sabe, né? Tranquilo. A gente vai focar aqui nas perguntas com o armador, que é a última parte. Então, bora lá. Primeiro você vai se entrevista com o RH, perguntinhas em inglês, perguntinhas em português. Depois, normalmente, você vai ter algum outro processo de RH, né, mais aprofundado. E aí você vai ter o teste de conhecimento, tá bom? Esses testes de conhecimentos são testes de conhecimentos técnicos sobre o navio e também uma prova de inglês. Normalmente você tem duas provas, uma prova de inglês para ver o seu conhecimento, tá? E aí você também tem uma prova técnica para ver o seu conhecimento sobre a sua área. E essa prova técnica, ela também é em inglês, então tudo é em inglês, tá? E aí a última parte, caso você passe, é a entrevista com o armador, né? E aí é sobre ela que a gente vai focar, tá bom? Então, sem mais delongas, né? Vamos aí para essa entrevista com o armador. Primeiramente, como é que funciona? Ah, Rodrigo, tu é o cara mais experiente? Não, eu não sou o cara mais experiente assim com entrevistas com o armador, mas eu fiz algumas, tá? Não fui selecionado de primeira, também fiz uma entrevista com o armador, depois fiz outras e tenho alguns contatos, tá bom? Contatos que eu digo, eu tenho contatos com entrevista com o armador, não é que eu tenho contato com o armador, tá bom? Então eu tenho alguns contatos com entrevistas, porque eu fiz algumas, assim como todo marítimo tem que fazer essa entrevista aí, principalmente se ele for oficial, tá bom? Se ele for oficial, ele tem uma entrevista um pouco mais pesada, vamos dizer assim, com o armador, tá bom? Então, bora continuar. Bom, o que o armador ele vai perguntar para ti? Bom, o armador ele vai fazer perguntas técnicas, tá bom? Então ele vai fazer perguntas sobre a sua função, sobre o navio, então tecnicidade, tá bom? Aquelas perguntas de onde você se vê daqui a 5 anos? Quais são as suas fraquezas? Quais são os seus pontos fortes? O que você diria sobre você? Essas perguntas ele não vai fazer. Essas perguntas que são mais RH vão ser feitas com o RH, tá bom? Então essas perguntas é lá no primeiro contato com a empresa, tá? Então bora lá. O que o armador ele vai perguntar? Eu escrevi algumas perguntas aqui só pra gente ter um roteirinho, né? Pra gente ter uma elucidação aí melhor do que o armador vai perguntar, tá? Então, por exemplo, isso não é uma receita de bolo, que fique claro assim, todo armador vai perguntar a mesma coisa? Não,
Tem armador que ele vai perguntar coisas mais específicas para um determinado navio, se for um navio tanque, por exemplo, se for um navio gazeiro, se for um navio container, tá? Então vai ter perguntas relacionadas a cada tipo de navio, não é uma receita de bolo, tá bom? Por exemplo, você está no navio tanque, ele não vai perguntar como é que você posiciona os containers, não faz sentido nenhum, tá bom? Então fique ciente disso aí. Vamos supor que estamos em um navio tanque, né? Que é a maioria que vai embarcar em navio tanque, seja petroleiro, químico, tá bom? Vamos supor. Como é que ele começa? Bom, são perguntinhas mais gerais, tá? Então a primeira que ele pode perguntar seria assim: Do you have experience with foreign crew? Ou seja, você tem experiência com uma tripulação estrangeira? Ou você tem experiência com tripulação apenas da sua nacionalidade, beleza? E aí, se você diz sim, se você tem experiência com uma tripulação estrangeira, ele pode perguntar: What nationality? Qual nacionalidade? Se eles são indianos, se eles são gregos, se são filipinos, se são russos, ucranianos e assim por diante. Então essa perguntinha é bem mais simples, tá bom? Depois ele pode dizer: Have you ever been abroad? Have you ever been abroad? Ou seja, você já esteve fora? E aí você começa a colocar alguns termos-chave. Por exemplo, se você estava fora, né? Você tem o long haul. Long haul seria longo curso, né? E você pode colocar essas palavras, dar início a essas palavras-chave, tá bom? Beleza. E se você teve experiência fora, você diz que você teve. Se você não teve, você diz que você não teve. Aí ele começa a perguntar assim: What experience do you have as an officer? What experiences do you have as an officer? Ou seja, quais experiências você tem como oficial? Bom, eu nunca fiz uma entrevista quando eu já era oficial, porque eu sou oficial na minha primeira empresa desde que eu comecei a embarcar, ou seja, eu não troquei de empresa ainda, eu continuo na mesma empresa que eu fui contratado pela primeira vez. Então, quando eu fiz essas entrevistas com o armador, eu ainda estava na praticagem. E aí muita gente pergunta: Rodrigo, e na praticagem? Dá para fazer? Claro que dá, eu consegui, então é tranquilo também. Então, por exemplo, quando ele pergunta assim: What experiences do you have as an officer? Qual experiência você tem como oficial? Bom, no meu caso, eu falei para ele basicamente assim: So, I still don't have an experience as an officer because I have just finished my cadetship. Então, bom, eu ainda não tenho uma experiência como oficial porque eu acabei de terminar a minha praticagem. Mas isso não é problema nenhum. Você começa a citar o que você fez durante a sua praticagem, entendeu? Afinal, você está fazendo uma praticagem para oficial. Você é o praticante de oficial. Então as suas funções, elas são muito parecidas com a de oficial. Então não fica com medo se ele diz qual a sua experiência como oficial, que vai dar tudo certo, tá bom? Se você tem experiência como praticante, você sabe o trabalho de um oficial. Impossível você não saber, tá bom? Então se você só fez a praticagem, não se preocupa, fala o que você fazia na praticagem, beleza? Fala o que você fazia na praticagem, que vai dar tudo certo. Outra coisa que ele pode perguntar também: What are your responsibilities as a deck officer? Ou seja, what are your responsibilities as a deck officer? Quais são as suas responsabilidades como oficial? Então, mesmo que você não tenha vindo ao oficial ainda, né? Você ainda tenha acabado a sua praticagem, você sabe quais são as suas funções na função de 2 ON, na função de 1 ON, tá bom? Então, vamos lá. O que você pode falar? De modo geral, o armador, ele só vai fazer perguntas da sua área, tá? Então, por exemplo, se você está fazendo a entrevista a um oficial de náutica, ele não vai fazer perguntas do oficial de máquinas, tá bom? Se você é um oficial de máquinas, ele não vai fazer perguntas de um oficial de náutica, tá bom? Então, o que você precisa saber antes de ir, de fato, para uma entrevista? Você precisa estudar as coisas da sua área, tá bom? Você precisa estar muito craque nas coisas da sua área. Não precisa ir a fundo. Por exemplo, como eu falei, você é um oficial de náutica, a bordo a gente costuma saber algumas funções do oficial de máquinas. E o contrário também, o oficial de máquinas costuma saber algumas funções nossas. Mas, para a entrevista com o armador, você precisa saber as suas funções, tá bom? Então, a primeira pergunta que muita gente faz: Rodrigo, o que eu preciso saber? Você precisa saber sobre a sua função. Fechou? Você é oficial de náutica? Você precisa saber as suas funções de oficial de náutica, tá bom? Primeiro ponto, você tem que saber as suas funções. Beleza. E aí, como eu falei, a pergunta era: What are your responsibilities as a deck officer? E aí você pode falar das suas funções, das suas responsabilidades como oficial de náutica. Uma delas você pode dizer sobre o Safety Equipment System, os sistemas de equipamento de segurança.
beleza? E aí dentro do sistema de equipamento de segurança, você pode falar, por exemplo, Fire Extinguisher, que é o extintor de incêndio, você pode falar sobre Firefighting System, que é o sistema de combate a incêndio, e dentro dele, né, tem o Fire Extinguisher, extintor de incêndio, Fire Hoses, as mangueiras de incêndio. Você pode falar Foam System, que é o sistema de espuma. Você pode dizer CO2 System, que é o sistema de CO2, que é um dos principais sistemas aí para apagar incêndio a bordo, né? Além do sistema de segurança, né, Safety System, você também tem Security Duties, beleza? O que são essas Security Duties? Vale lembrar também, bora lembrar o seguinte, eu tenho duas palavras em português que são segurança, né? Mas em inglês elas são diferentes, tá? Você tem safety, tá? Que é segurança, e você tem security, que muita gente acaba traduzindo como segurança, tá? Mas para nossa vida a bordo, a gente vai traduzir security como proteção. Tá? Então, para a galera que está a bordo, para a galera que já é oficial, sabe muito bem disso. Então, isso vai principalmente para a galera que ainda está na escola ou está acabando a praticagem. Tá? O Safety System, né, ele vai ser relacionado aí, como eu falei, ao sistema de espuma, ao sistema de CO2, tá? Fica desse lado. E com o Security, né, proteção, você já vai estar relacionado às modalidades de proteção. Então, outra coisa interessante também que a gente pode falar nessas entrevistas é, por exemplo, se você está falando sobre segurança, tá? Você pode citar o LSA Code, tá bom? Você pode citar FSS Code, você pode citar o SOLAS. Então, quanto mais você falar sobre uma determinada área, mais o seu armador vai saber aí que você sabe, tá? Então, de novo, eu tô falando sobre segurança. Vou citar LSA Code, vou citar FSS Code, vou citar o SOLAS. A partir do momento que você já entra em Security, que é proteção, aí você já pode falar do, por exemplo, ISPS Code, entendeu? Então mostre para o seu armador, mostre na entrevista que você tem domínio do que você está falando, tá bom? Não se preocupa sobre o tempo, né? Essas entrevistas elas demoram mais ou menos de 20 a 30 minutos. A maior que eu fiz, eu acho que demorou 30 minutos fechado, tá? Então você tem tempo para falar sobre isso, tá bom? Você também pode falar sobre a navegação, que é a sua responsabilidade de navegação, tá? Mas bora deixar a navegação para uma outra pergunta? Bora lá. What are your responsibilities when you are on watch? What are your responsibilities when you are on watch? Ou seja, quais são as suas responsabilidades quando você está no seu quarto de navegação, né? No seu serviço. E aí você pode falar que você é responsável pela navegação, né? Pela segurança da navegação, ou seja, você é responsável por evitar acidentes, evitar colisões. Você também é responsável pelo manejo de todo o equipamento do passadiço, tá bom? Pelo ECDIS, pelo GMDSS, tá? Você é responsável ali pelos radares, para saber quando você precisa botar, por exemplo, o radar banda X, ou quando você tem que botar o radar banda S, se você está perto da costa, se você está longe da costa, saber manejar o VHF, o HF, tá bom? Então isso é a sua função. E aí você vai falando qual é a sua função, tá? Outra pergunta que ele pode dizer: What are your responsibilities when you are on cargo operation watch? What are your responsibilities when you are on cargo operation watch? Ou seja, quais são as suas responsabilidades quando você está no serviço de operação, né? O serviço de operação de carga. Eu sou responsável, por exemplo, por verificar a pressão do gás inerte, se eu estou descarregando, tá bom? Eu já sou responsável por carregar os tanques de acordo com o planejamento de carga do imediato, tá bom? Eu já sou responsável por ficar verificando a minha condição de lastro de acordo com o meu carregamento, tá bom? Então, tudo isso você vai falar para o seu armador. Outra pergunta que ele pode fazer também, ele pode dizer assim: What can you say about GMDSS? What can you say about GMDSS? Beleza? O que você pode dizer sobre o GMDSS? E aí, bem tranquilo, isso a gente aprende na escola. E aí você vai falar que você, por exemplo, é responsável pelo, como eu falei anteriormente, né? Pelo VHF, pelo UHF, né? Que você é responsável aí pelo Navitex, se você tiver, tá? Que você é responsável aí pelo IMASART, tá? Pelos recebimentos de previsões meteorológicas, pelos recebimentos das mensagens de segurança, tá? Então você vai usar todo o seu conhecimento aí para falar sobre o GMDSS. É uma das perguntas que ele pode fazer. Outra pergunta que me fizeram também é: What do you do when there's a pilot on board? What do you do when there's a pilot on board, tá? Então lembrando que pilot não é piloto, tá? Pilot pra gente é o prático. Então o que você faz quando você tem um prático a bordo, tá bom? Bom,
Lembra que quando tem um prático a bordo, né, o comandante ele vai estar no passadiço, então normalmente você fica responsável pela parte da navegação ali, pela parte da segurança. Então você pode dizer, when the pilot is on board, I'm responsible for plotting the positions on the nautical chart. Quando o prático está a bordo, eu sou responsável por plotar as posições na carta náutica. Existem alguns navios que eu não tenho mais carta náutica, como é o caso do navio que eu estou agora. A gente tem a ambiguidade ali, a duplicidade do ECDIS, né, a redundância. Então a gente tem 3 ECDIS a bordo, a gente não precisa mais das cartas náuticas. Mas em algumas empresas ainda é obrigado a carta náutica, então você fica plotando a posição. Enfim, isso é só algumas coisas que você pode falar para o seu armador, tá bom? Lembrando que tudo que eu estou falando aqui é válido você dizer para ele. Quanto mais informações você passar para o seu armador dizendo que você sabe sobre o conteúdo, sobre o que é relevante, melhor vai ser para você, tá bom? Então, o que você faz quando o prático está a bordo é uma das perguntas também. What do you know about coal? Ou what do you know about crude oil washing? O que você sabe sobre a limpeza de tanque, tá? Para a galera, por exemplo, que está saindo da escola ainda, que não teve ainda contato com o coal, né? Ou para a galera que está na praticagem começando ainda, você limpar o tanque usando o mesmo produto de um outro tanque. Então, vamos supor que você pega aí o produto do tanque 3 Boreste para limpar o produto do 4 Boreste, por exemplo, entendeu? Para limpar o tanque, né? As anteparas. Você vai pegar esse produto e limpar as anteparas do outro tanque com uma grande pressão e uma temperatura um pouco mais elevada. E dessa forma, você vai usar o mesmo produto para limpar um outro tanque. E dessa forma, você não tem desperdício de produto, porque o mesmo produto que você está usando para limpar, ele vai ser mandado para shore, ele vai ser mandado para a costa, para a refinaria, para onde você está mandando, entendeu? Então aí você usa o mesmo produto para limpar as paredes de um tanque, e dessa forma você reduz o desperdício, entendeu? Eu falei de uma forma bem mais simples, mas na hora você vai usar o seu conhecimento sobre o cal para falar também. Outra pergunta que o armador pode fazer para ti seria during the maneuvering, do you go to the deck? Ou seja, durante a manobra, você vai para o convés ou você fica no passadiço? And if you go to the deck, what do you do? E se você vai para o convés, o que você faz, né? Bom, a gente sabe que a gente, como oficial de náutica, a gente tem a responsabilidade com os cabos na hora da amarração, né? Então, a gente lança ou recolhe ele. Então, por exemplo, if you are berthing, se você está atracando, you are responsible for sending the lines. Você é responsável por lançar os cabos. And if you are unberthing, ou seja, se você está desatracando, aí você já tem a responsabilidade de colher esses cabos, tá bom? Então, você pode falar que você tem essas responsabilidades também, tá? Outras palavras-chave para você são os nomes dos cabos. Então, em português, a gente tem os lançantes, a gente tem os springs, a gente tem os travésios. Em inglês seria, por exemplo, se você tem um lançante de proa, você tem um forward line, line é cabo, forward, avante, né? Então, lançante de proa, se você tem um lançante de popa, aí você já tem os stern lines, lançantes de popa. Se você tem os travésios, são os breast lines, e os springs, springs mesmo, entendeu? Você também pode dizer para ele que, por exemplo, you have to be aware of the exactly time to put on the split drawn. Então, a gente tem que estar ciente, a gente tem que ser cuidadoso do momento exato de colocar os cabos no tambor de força, né? Então, em português, você tem o tambor de força, que quando você manda os cabos para esse tambor, em inglês seria split drums. E o molinete, o guincho, né, seria o winch. Então, mais palavras-chave para você colocar aí. Então, são só algumas dicas que eu estou te dando de que palavras você tem que colocar e do que você poderia responder. Isso não é uma resposta mais certa, essa não é a melhor resposta, ou é a resposta correta. Como eu falei, isso não é uma receita de bolo. Você vai dizer a sua experiência e o que você faz nessas situações. Eu só estou te dando dicas e te ensinando um pouquinho de vocabulário. Repara que eu não estou respondendo todas as perguntas em inglês. O objetivo aqui não é responder as perguntas em inglês, e sim dizer o que você tem que responder, o que você pode ou deveria responder, e dando algumas dicas de vocabulário. Tá bom? Outra pergunta que ele pode fazer, como eu falei anteriormente, ele perguntou sobre o CAL, Crude Oil Washing. Ele também pode perguntar sobre o IG System, ou o Sistema de Gás Inerte, Inert Gas System. Então, bora lá, o Sistema de Gás Inerte, né, de uma forma mais branda, mais geral,
ele é um dos principais meios aí de se evitar a explosão e o incêndio a bordo, né? Então você pode dizer o que você sabe sobre ele. What do you know about Nordguys System? Ele vai perguntar para ti. Você pode dizer para ele que você sabe que, por exemplo, durante a operação de descarga, você precisa colocar o gás inerte em cima para ele manter a pressão ali à medida que o produto está sendo descarregado, tá? Você pode falar sobre o que é baseado gás inerte, você pode também falar sobre por exemplo, a porcentagem de oxigênio que você tem que ter no produto final, tá bom? Então, tudo isso eu tenho certeza que você sabe, eu só estou dando uma elucidação aí sobre o que você deveria responder e as perguntas que ele vai te fazer, tá bom? Então, fechando aqui, tá? Principalmente, o que é que você tem que saber para a sua entrevista com o armador, tá bom? Você tem que saber a sua função. Então, por exemplo, você é um oficial de náutica, durante a nossa profissão, a gente sabe algumas coisas sobre o oficial de máquinas, as funções dele, e eles sabem alguma coisa sobre a nossa, entendeu? Mas se você é um oficial de máquinas, saiba da sua função, tudo que envolve ela, tá? E se você é um oficial de náutica, saiba da sua função, tudo que envolve ela. Então você tem que estudar, você precisa estudar para sua entrevista, claro, coisas da sua função, a sua rotina a bordo, a sua função, as suas responsabilidades. É isso que você tem que saber para sua entrevista, tá bom? Sendo sincero com você, vai ter alguma pergunta que você vai bobear, assim, no sentido de você vai ficar em dúvida ou você não vai saber responder? Talvez sim, não é tipo assim, vai ter uma pergunta que você não vai saber responder. Talvez, por exemplo, teve uma entrevista que teve uma pergunta que eu não soube responder. Ele perguntou para mim sobre o livro de óleo e particularmente no momento da minha entrevista eu não sabia muito sobre o livro de óleo. Eu tinha acabado de fazer a praticagem e aí ele perguntou para mim sobre o livro de óleo e eu disse para ele, bom, eu acabei de fazer a minha praticagem, durante a minha praticagem o livro de óleo, ele era a responsabilidade do imediato preencher e o imediato ele tinha um certo amor por esse livro, né? Um cuidado muito grande, porque é um livro muito importante, então eu não tive contato com o livro de óleo durante alguns momentos da minha praticagem, durante a grande maioria, então eu não sabia explicar ao certo esse livro de óleo e eu expliquei para o armador e ele ficou satisfeito com a resposta, até pelo domínio que eu tinha dos conhecimentos, pelo nível de inglês que eu respondi, apesar de eu não falar exatamente sobre como funciona, como preencher o livro de óleo, eu realmente não sabia como fazer esse preenchimento. Mas não foi por causa dessa resposta que eu não soube dar de forma correta, da forma como ele gostaria, né, que eu fui mal nas outras perguntas, entendeu? Então, se acontecer de ter alguma pergunta em que você não sabe exatamente como responder, ou sim você não sabe, não se preocupa. Não é por causa dessa resposta que você vai ser eliminado. Agora, por exemplo, tem 8 perguntas e você não sabe responder 6, aí sim é um problema, né? Então, se acontecer de alguma você não saber, ou alguma você saber como faz, mas não saber em inglês, lembra que a entrevista vai ser em inglês, tá? Não se preocupa que não é por causa dessa pergunta em específico que você vai ser eliminado, tá bom? Então, de novo, você precisa saber coisas da sua função, tá? Se você souber a sua função, saber como ela funciona em inglês, saber o que você deve fazer, tranquilo, não se preocupa que vai dar tudo certo, tá bom? Mais uma que eu lembrei agora, eu não botei no meu roteiro aqui, é sobre o ECDIS. Uma das perguntas que o armador me fez é se eu tinha conhecimento sobre o ECDIS, que é o nosso sistema eletrônico de cartas, né? Então, por exemplo, para o navio que eu fui, que foi justamente o armador que eu fiz, não era necessário ter o sistema de carta náutica a bordo, apenas o ECDIS. Devido ao fato da gente ter a redundância do ECDIS, no navio a gente tem 3 ECDIS, então não tem necessidade das cartas náuticas, apesar da gente ter as principais cartas náuticas. Então a gente usa o ECDIS. E para esse armador era muito importante que você tivesse um conhecimento muito bom de ECDIS. E não só o conhecimento, mas também tivesse o curso específico. E por muita sorte eu tinha. Na minha praticagem eu consegui fazer esse curso específico de ECDIS. Eu tinha um geral, que a gente já sai da escola com ele, e esse específico. E a entrevista foi boa, né? Porque eu tinha conhecimento desse ECDIS e quase todo oficial tem o conhecimento do ECDIS, né? Então é um plus a mais aí para você souber o ECDIS também, tá? Então, eu estou elucidando aqui um pouco sobre como foram as minhas entrevistas, o que os armadores fizeram, por exemplo. Tem perguntas que foi geral. Todos os armadores que eu fiz a entrevista, eles me perguntaram sobre as minhas responsabilidades, sobre as minhas funções e o que eu fazia. Todos perguntaram, mas teve um que perguntou sobre cal, teve outro que perguntou sobre o sistema de gás inerte, teve outro que perguntou especificamente sobre um sistema de combate a incêndio,
Então não é uma receita de bolo, não é um script, por exemplo, uma VET em que você tem perguntas fixas ali. Não, tá? Cada armador ele vai perguntar alguma coisa específica para você, tá bom? Dependendo do navio, dependendo da área que ele tem mais abrangência, entendeu? Então tem perguntas chaves e tem perguntas gerais que cada armador vai fazer. Essas que eu fiz são perguntas gerais e todas essas perguntas que eu disse para você fizeram para mim, tá bom? E a do livro de óleo, como eu falei, no momento eu não soube responder especificamente sobre o livro de óleo, mas acabou que passou. Então dá uma estudada, vai que ele pergunta sobre o livro de óleo para ti também, tá bom? É isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado, tá? De verdade, é um prazer estar fazendo esse vídeo, porque muita gente me perguntou, Rodrigo, faz uma entrevista de emprego, faz as perguntas que o armador faria para ti, quais são as perguntas que ele faria. Então, eu gostei muito de fazer esse vídeo. Não sou especialista em RH, tá bom? Muita gente pode estar achando que eu sou especialista em RH, não sou nada disso. Eu só vi várias entrevistas e pelo fato de eu ser professor de inglês e ser mercante e ter feito essas entrevistas, eu gostei de reunir todas essas informações e passar para você. Eu pesquisei bastante, eu não encontrei nada relacionado a isso na internet, então talvez esse seja um vídeo que vai ajudar muitas pessoas. Se você gostou desse vídeo e aí você está procurando um emprego, você está na pedra, como a gente fala na nossa língua, né? Marítima, você está procurando um emprego, ou se você já está empregado, mas você está pensando em mudar de emprego, acontece, ou se você está na praticagem, enfim, e você gostou desse conteúdo, por favor, compartilha com seus amigos, que é um prazer muito grande estar ajudando vocês, tá bom? Muito obrigado, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Valeu, galera!